manda a pastora Miriam para estar dando a palavra. E vou pedir para que os irmãos estejam de pé para a gente poder abençoar a pastora que veio hoje como missionária, veio trazendo a palavra para a gente. Oremos. Senhor e meu Deus, meu Pai, te agradeço pela vida da pastora, meu Pai. Te agradeço porque essa igreja tem um pastor, tem uma pastora, meu Pai, que cuida desse rebanho, meu Pai. E eu sei que o Senhor vem capacitando ele, meu Pai, todos os dias, Pai. Senhor, te peço que o Senhor venha usar a sua filha, meu Pai. Que não venha ser ela falando, mas sim o Espírito Santo de Deus, meu Pai. Venha usar ela, meu Pai. Que o que ela venha dizer, meu Pai, a palavra que ela veio trazer, meu Pai, venha nos edificar. Venha mudar uma chave na nossa cabeça, meu Pai, que a gente não venha sair do mesmo jeito que a gente entrou, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai. E te peço também que venha abençoar a vida da tua filha, meu Pai, a vida da tua serva. E todos os dias, meu Pai, está no secreto, te buscando, meu Pai. Buscando a ti, meu Pai, para poder trazer o melhor para essa igreja, meu Pai, o melhor para as suas ovelhas, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Eu queria, antes de pregar, eu gostaria de Priscila e Daniel viessem aqui para a gente adorar a Deus com um louvor, antes da gente entrar na palavra, e de adoração ao nosso Deus. Nós estamos véspera de Natal, né? Quantos estão animados aí no Natal? Amém. Glória a Deus, né? Natal é uma época muito especial para nós cristãos, né? Em que nós relembramos o nascimento do nosso Salvador. Então é motivo de muita alegria para nós essa data. Apesar de sabermos que Jesus não nasceu no dia 25, mas a gente se alegra, né? Por poder ter uma data que foi reservada aí no mundo para a gente estar lembrando desse acontecimento que mudou a história da humanidade. A vinda de Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. Maior prova do amor de Deus é Deus deixar a sua glória e vir habitar no nosso meio. No meio de um povo sujo, no meio do pecado. Mas Ele veio. Ele deixou tudo por amor a você e a mim. E nós não podemos deixar de celebrar, de adorar a Deus por tudo que Ele é. Amém. Apesar das nossas lutas, das nossas batalhas, de tudo que a gente está enfrentando, nós temos motivos para adorar a Deus. Temos motivos para louvar e exaltar o nome do Senhor pelos seus grandes feitos. E o maior feito de todos foi a nossa salvação. Mesmo que a gente esteja vivendo os piores dias da nossa vida nessa terra, de luta, de prova, de tribulação, nós não podemos jamais deixar de ter um coração grato, um coração de adorador a esse Deus que tanto fez por nós e que muito em breve estará voltando para nos levar para sempre, para habitar com Ele na glória. E só de pensar nisso, eu me emociono, saber que tudo isso que nós estamos vivendo aqui é passageiro. É passageiro. Aquele que tem Cristo, aquele que tem, né, a certeza da vida eterna no seu coração, né, ele não se deixa bater pelas lutas e dificuldades que passa, porque ele sabe que tudo isso aqui é passageiro, a vida é passageira, né? A Bíblia diz que nós somos como a erva do campo, que hoje cresce e amanhã perece, né? Então a vida do ser humano é muito passageira. O que é 70, 80, 90, 100 anos diante da eternidade? Não é nada. E a gente sabe que a nossa eternidade será com Cristo, né? Vivendo tudo aquilo que Ele disse. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos louvar esse cântico, né? Ele é digno de tudo. Digno de tudo. Aleluia. Que seu coração agora possa se render a Ele. Que você possa adorá-lo em
Eu quero ler o texto da palavra com você, que está lá em Lucas, o texto que fala do nascimento de Jesus. Eu ia ler o texto todo, mas como o tempo está um pouco avançado, eu vou ler o versículo 35, que fala: Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui nós vemos, pode se assentar, aqui nós vemos nesse texto, o momento em que o anjo Gabriel vem para anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Eu fico tentando imaginar uma oração que eu sempre fiz desde bem nova, é que eu ache graça aos olhos de Deus. Eu sempre orei isso. Sempre foi uma das partes da minha oração. Senhor, eu quero achar graça aos teus olhos, como Maria achou. Maria achou graça aos olhos de Jesus, de Deus. Ela foi agraciada. Em outras traduções fala que ela foi favorecida. E o anjo chega e saúda Maria e fala: tu és agraciada, tu és favorecida dentre as mulheres, de ti nascerá, o ente santo, o Filho de Deus vai vir, vai nascer por você. Você foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador. Você imagina? Todas as mulheres de Israel, elas sonhavam com isso, de ser mãe do Messias, de ser aquela que vai dar à luz aquele que traria a redenção de Israel. E aqui, o texto que nós lemos fala que, é a hora que a Maria ela pergunta para o anjo como se fará isso, visto que ela estava com um compromisso, para se casar com José, mas ela ainda não era casada, ela ainda não tinha consumado o casamento. E aí o Senhor, o anjo fala com ela: não, Maria, estou aqui falando de uma forma mais clara para você. Não, Maria, o nascimento daquele que você vai gerar não vai ser da forma natural humana, mas vai ser de uma forma sobrenatural. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. O poder do Altíssimo vai te tomar, vai descer sobre ti e vai gerar esse ente santo. E eu fico imaginando que esse momento, e aí a palavra de Maria, foi que se cumpra em mim. Como é que vai ser esse processo? De que forma? Ela não perguntou, ela não questionou. Às vezes a gente questiona tanta coisa, A gente quer saber de todos os detalhes, como Deus vai fazer, como Deus vai operar. A gente quer saber de tudo. Mas Maria, ela não fez esse questionamento. Ela simplesmente, depois que o anjo fala, o Espírito Santo vai descer sobre ti, o poder do Altíssimo vai te envolver, ela fala: cumpra-se em mim, cumpra-se na serva do Senhor, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E assim o anjo se ausentou dela. Ela se coloca à disposição. Ela diz: eis-me aqui está a serva do Senhor. E o Espírito Santo vem sobre Maria. E Maria sente
Maria recebe a visitação do Espírito Santo sobre a sua vida. E eu fico imaginando, né, o que Maria sentiu nesse momento. A Bíblia não descreve o momento, a hora que o Espírito Santo desceu sobre ela. Mas eu imagino que foi um momento glorioso de comunhão com Deus, da presença e da glória de Deus sobre a vida dela, que ela nunca jamais esqueceu. Mas no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha por medida, né? Ele vinha para capacitar aquela pessoa para uma determinada obra. Isso era o que era costume, né? Naquela época, antes do Espírito ser derramado sobre toda a carne, ele vinha sobre os profetas, ele vinha sobre, né, algum servo dele para cumprir um propósito. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não habitava como habita hoje, o privilégio que nós temos hoje de ter a habitação, né, do Espírito Santo na nossa vida, constantemente, todos os dias, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que nós nos tornamos templo do Espírito, e o Espírito Santo passa a habitar. Mas no Antigo Testamento não era assim. Nem todos tinham a habitação do Espírito Santo consigo, só aquelas pessoas que recebiam. Por isso Davi quando ele peca, ele escreve aquele Salmo 51, né? E ele fala: não retires de mim o teu Espírito, porque poderia acontecer, por causa do pecado, o Espírito, né, abandonar. Mas ele pega e pede: Senhor, não retires, porque ele era tão maravilhoso ter a presença do Espírito Santo. E Maria desfrutou disso. A presença do Espírito Santo veio sobre ela, mas ainda estava debaixo da velha aliança. Lá na frente, em Atos 2, Maria receberia o batismo no Espírito Santo, receberia a plenitude do Espírito realmente na sua vida, juntamente com todos os discípulos, apóstolos ali. Mas ela sabia o que era a presença do Espírito Santo na sua vida, porque ela experimentou quando Jesus foi concebido. O Espírito Santo veio sobre ela. E a gente vai ver que Jesus, ele precisava vir em corpo, em carne, porque aqui nessa terra, né, para se locomover, para agir, para falar, para nós trabalharmos, para nós fazermos qualquer coisa, a gente precisa do nosso corpo, né? É diferente, o reino natural é diferente do reino espiritual. Tanto que os demônios precisam de corpo para eles poderem agir nessa terra. Para eles poderem fazer as coisas, eles precisam de corpo. Por isso eles possuem muitas pessoas, né? Eles precisam do corpo para agir. E Jesus veio em carne. Ele veio em carne porque ele precisava dar a sua vida. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, era o que a lei dizia. E era necessário ele vir e dar a sua vida por nós. E aí Jesus, como carne, como homem, 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem, ele precisava da presença do Espírito Santo na vida dele, no ministério dele. E a palavra de Deus fala que quando Jesus foi batizado ali por João Batista, isso está lá no livro de Mateus 4, está em Lucas, né? Todos os evangelhos vão registrar o momento do batismo de Jesus. Ele vai dizer que o Espírito Santo, né? João Batista viu o Espírito Santo descendo no formato de pomba sobre Jesus. E a partir dali vai começar o ministério de Jesus. Quando ele é batizado e o Espírito Santo vem sobre Jesus. E todo o ministério, né, de Jesus na terra, nós vamos ver que ele estava cheio do Espírito. Nós vamos ver que Jesus, quando ele saiu do batismo, o Espírito Santo o levou para o deserto para ele ser tentado. E diz aqui na Escritura,
se eu não me engano, deixa eu ver aqui, se eu anotei aqui, é Lucas capítulo 3, deixa eu ver se é o 3. É o 4. Lucas 4, no verso 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. E aí começa o momento da tentação. Então, no momento que Jesus foi tentado, ele venceu a tentação, não somente porque ele citou a Bíblia. Tem muitas vezes a gente fala, né? Ah, como é que Jesus venceu o diabo? Citando a palavra. Sim, ele citou a palavra. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, é desse detalhe importante que Lucas, ele registra aqui. Que Jesus estava cheio do Espírito. Então, a palavra sem o Espírito é letra. É letra que não produz nada na nossa vida. Não adianta você citar a palavra como se fosse um amuleto da sorte, como se ela fosse causar algum impacto em alguma coisa da sua vida, se a sua vida não estiver cheia do espírito dessa letra. De nada vai adiantar. Vai ser palavras soltas ao vento. O que dá poder a essa palavra é o Espírito que está em nós. É vida de comunhão. Por isso que quando aqueles filhos de Cefas foram lá expulsar demônio, não aconteceu nada. Nós estamos aqui em nome de Paulo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o diabo deu uma coça neles. Por quê? Porque eles não eram cheios do Espírito. Eles não tinham o Espírito Santo. Não tinham comunhão com o Espírito Santo. E você acha que o diabo vai respeitar? Não vai. Não vai. O diabo disse para aqueles homens: eu sei quem é Paulo, sei muito bem quem é Jesus, mas vocês quem são? O diabo sabe aqueles que têm comunhão com Deus. O diabo sabe quem tem a presença, quem tem a unção, quem tem o Espírito. O diabo sabe quem anda em santidade e obediência a Deus. E esses têm autoridade para expulsar. Esses têm autoridade no reino do Espírito. Amados, nós precisamos mergulhar na palavra. Nós precisamos entender que é muito mais do que apenas vir na igreja e ouvir um culto e participar da escola bíblica. A gente precisa entender que vida com Deus é vida diária. É dia a dia. A gente precisa entender que não é só ouvir a palavra, mas ser praticante dela. E praticar não é algo fácil. A gente depende do Espírito Santo. Sem a ajuda dele não tem como. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui no nosso bairro, precisamos da ajuda do Espírito. Amém. O que está acontecendo lá onde eu moro, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Eu estou lendo, nesses últimos dias, eu estou estudando muito sobre... Eu estou lendo um livro que fala assim, a Igreja Triunfante. E esse livro ele fala muito sobre a luta da carne com o Espírito. E é interessante, né? O autor ele fala muito sobre as pessoas gostam de colocar a culpa toda no diabo. Tudo é culpa do diabo. Né? O diabo ele tem realmente culpa em muitas coisas. Mas grande parte dos problemas que nós vivemos não vem do diabo. Vem da nossa carne. Vem de alimentarmos a nossa carne mais do que alimentarmos o nosso espírito. Por isso que muitas vezes nós perdemos batalhas. Porque temos alimentado mais a nossa carne do que o nosso espírito. E a gente não pode esquecer, amados, que nós somos um espírito, nós não somos essa carne. Nós somos um espírito. Somos seres espirituais. Amém. Habitamos num corpo e temos uma alma. Isso precisa ficar muito claro no nosso entendimento.
Porque se a gente entender isso, a gente vai desfrutar de muitas coisas da palavra de Deus, do reino de Deus. Nós somos espirituais, somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso espírito é regenerado. Nos tornamos nova criatura. Mas a alma e esse corpo não sofreram a regeneração. Eles ainda, um dia nós vamos ter um corpo glorioso. Amém. Um dia, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, diz a palavra que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, né? E nós teremos vivos, os que estivermos vivos. Eu estou pedindo a Deus que eu quero estar viva no arrebatamento. Eu estou pedindo, estou crendo, em nome de Jesus. Mas diz que nós, os vivos, seremos transformados. O nosso corpo será transformado num corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Então, se o nosso corpo vai ser transformado num corpo glorioso, a gente ainda não tem um corpo glorioso. Se todas as 3 partes do ser humano fosse regenerada, seria uma maravilha. A gente não teria, né, ficar cometendo pecado, a gente não teria vários problemas que a gente sofre hoje. A gente sofre hoje ainda com o pecado porque a nossa alma e o nosso corpo ainda não foi regenerado. Por isso que há essa batalha. E nós só podemos vencer essa batalha com a ajuda do Espírito Santo. Amém, Senhor. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Não adianta você somente pedir oração para a irmã, para a líder, para o pastor. Não. É você com Deus. Você precisa ter a sua vida de relacionamento com o Espírito Santo. E deixar Ele trabalhar. Permitir que Ele trabalhe. Nós não podemos ser resistentes à ação do Espírito Santo. Porque senão, amados, vai ser sempre aquele mesmo ciclo de sofrimento, de problemas que não se resolvem na nossa vida porque a gente está resistente. A gente não quer se submeter à vontade de Deus. A palavra de Deus diz resistir ao diabo, mas fala também sujeitar a Deus. Nós temos que nos sujeitar. Temos que estar com o nosso coração inclinado a obedecer, a dar ouvidos àquilo que Deus nos fala. Nós vemos interessante quando você olha lá no Antigo Testamento, né, eu estava falando que o Espírito ele vinha sob medida, ele vinha sobre alguém, né, para realizar uma determinada obra. E nós vamos ver um exemplo, por exemplo, né, de Josué. A palavra diz assim, que o Espírito estava com ele. Em quem há o Espírito? É o texto lá que fala lá no Velho Testamento, vai falar sobre Josué. Em quem há o Espírito. Vai falar também que, interessante, vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Saul foi escolhido por Deus, o Espírito veio sobre Saul. Só que Saul não soube aproveitar. Não soube aproveitar aquela visitação. E diz a palavra que ele desobedeceu. E a desobediência fez ele perder a bênção dele. Davi também foi outro que recebeu a visitação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apossou de Davi, foi o que a palavra de Deus diz, logo depois que ele foi ungido por Samuel. O Espírito do Senhor se apossa dele. Só que Davi, diferentemente de Saul, tinha um coração que se voltou para Deus, que estava disposto a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus. Ele teve deslizes? Teve. Mas toda a caminhada de Davi, você vai ver um homem que tinha temor a Deus, que queria agradar a Deus, que quando caía ele se voltava, se humilhava, pedia perdão e continuava lá buscando ao Senhor. Quando ele está no final da sua vida, ele aconselha o seu filho, olha,
ser homem, guarda a palavra, guarda os mandamentos do Senhor, para que tudo vá bem com você. Que Deus seja o teu Deus, Deus de Israel seja o teu Deus. Você guarda a palavra dele, siga-o com todo o coração. Foi o que Davi falou. E Josué foi fiel até o fim, Davi foi fiel até o fim ao Senhor, mas Saul não teve a mesma, não correspondeu da mesma forma. E hoje nós vemos muitas pessoas agindo dessa forma. O Espírito Santo vem sobre muitos. Alguns retêm, alguns, como a parábola do talento, recebem e multiplicam e crescem, desenvolvem, você vê crescendo. Por quê? O Espírito Santo vai lá, fala com ele, se enche da palavra. Aí você vê lá a pessoa lá se enchendo da palavra. O Espírito Santo fala, gasta mais tempo em oração. Ele vai lá e obedece. Olha, agora é tempo de você crucificar a sua carne. Jejua. Ele vai lá e obedece. E há aqueles que o Senhor fala, faz isso, não faz. Faz aquilo, não faz. É rebelde a palavra do Senhor. Apaga o Espírito. Apaga. E isso é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Pessoas apagando, servos apagando o Espírito Santo. Não dando vazão para o Espírito Santo. Dando vazão aqui, à carne. A carne está dando a primazia à carne. Uma das armas mais poderosas do diabo é a sugestão. Ele sugestiona. Ele vai lá na mente, que é a parte nossa que não é regenerada, que precisa constantemente da influência do Espírito. Porque se a gente não estiver debaixo da influência do Espírito constantemente, essa área da nossa vida é influenciada, sugestionada por Satanás. O diabo trabalha na alma e até no corpo do crente, se ele permitir. E aí quando a Lúcia fala aqui que a libertação é para o crente, daí a libertação é para o crente mesmo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, trazer libertação nessa área da nossa vida, porque o nosso espírito já foi regenerado, mas a nossa alma está sempre, a nossa mente está sempre sendo bombardeada, amados, bombardeada, recebendo as influências de Satanás, se nós não estivermos cheios da palavra, buscando uma vida de renovo na presença de Deus. A palavra do Senhor para nós hoje é vigilância, estarmos atentos a que o Espírito diz à igreja. Amém. Temos que aprender a batalhar. Não é só expulsar o diabo, mas muitas vezes é simplesmente obedecer a Deus. Amém. Obedecer aquilo que Deus está falando. Essa semana foi uma semana que essas semanas, tem sido semanas que eu tenho refletido muito nisso, fazendo uma reflexão da minha vida, me colocando na presença de Deus e pedindo a Deus para fazer uma verdadeira faxina em mim. Senhor, mostra. Senhor, fala. E aí Deus me levou para o jejum, Eu estou falando, não é para minha glória, não é tudo, mas é compartilhar. Jesus compartilhou quando ele jejuou, ele falou, porque como é que a gente ficou, como é que os discípulos ficaram sabendo que ele jejuou? Ele contou, Ele não contava para se vangloriar, ele contava porque ele queria ensinar. Então a gente fala aqui, não é para me gloriar, para me envaidecer, mas para ensinar. Porque quando a gente vê que a nossa carne está querendo falar mais alto, essa é uma arma poderosa. Jejuar, orar e se encher da palavra. Porque o jejum é crucificar a carne. Você não vai me dominar. Quando eu fiquei uns 3 meses sem comer açúcar, eu tive a experiência do que é crucificar a carne. Porque coisa difícil é ficar sem comer um doce. Jesus amado. E eu cresci muito nesse
nesse período. Não recebi muito apoio, não. Porque olha, o que veio de gente, eu falava que não queria, mas o que vinha de gente me oferecer, doce, sobremesa, bolo. Eu fui até na igreja lá do pastor Manuel, a gente foi almoçar com ele, vem a irmã, botou um pudim de leite assim na minha frente. Eu falei assim, irmã, muito obrigado. E eu depois fiquei assim, como eu fiz isso? Só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito. Ela botou ali, o pastor Manuel ficou olhando para minha cara, a irmã Vera, nossa, ela tá dizendo não para uma sobremesa e tal. O pastor Hudson estava do meu lado e testemunha, né? Eu não comi. É muito difícil resistir à carne, gente. Não é fácil. Mas se Deus falou, Ele garante. Amém. Deus nos ajuda. Amém. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Então a gente tem que cuidar verdadeiramente, não é só do espírito, é principalmente a alma e o corpo. Porque o espírito já está ganho. O espírito já foi regenerado. Já está lá, a habitação do Espírito Santo está lá. A gente precisa se preocupar com a alma e o corpo aqui que não foi regenerado, que está sofrendo as influências desse mundo. Nós temos inimigos. Temos o diabo como inimigo, temos a nossa carne como inimigo e temos o mundo como inimigo. E aí o que fazer diante disso? A gente vai ficar de braços cruzados? A gente vai ficar esperando as coisas caírem tudo do céu para nós? Olha a visão que Deus me deu. E agora eu vou contar para a igreja, a liderança já sabe que eu compartilhei. Nós estávamos aqui na confraternização da consagração, né? A Neide convidou a gente para estar aqui. Eu vim com o pastor e foi uma bênção aqui, fez uma mesa bonita, tudo guiado pelo Espírito Santo, foi aquela coisa linda, muito bonito. E no final, a Neide fez uma lembrança, mandou fazer, né? Uns aventais assim. Eu achei tão bonitinho aquilo, botou a mulherada toda com um avental assim, roxinho, tudo bonitinho. Bem feminino, né? Foi um encontro bem de mulheres mesmo. E estava todo mundo ali com aquele avental e ela falou assim, olha, esse avental é o símbolo da nossa armadura. Né? Tudo tinha um símbolo. E tudo bem, terminou o lanche, foi aquela bênção, aí chamou o pastor para orar, o pastor foi orar. Quando o pastor foi orar, o pastor, no momento que ele estava orando, ele falou assim, Senhor, abençoa essas mulheres que estão na trincheira de oração. Quando ele falou trincheira, eu vi como que o mundo espiritual se abriu diante de mim. Os meus olhos foram abertos e eu me vi juntamente com várias daquelas mulheres que estavam ali, numa trincheira. Eu me vi numa trincheira, os meninos estão todos vestidos de roupa de guerra hoje, né, de soldado, eu lembrei. E eu me vi assim, uma trincheira, todo mundo sabe o que é trincheira, né? Quando tem aqueles lugares de guerra, eles botam aqueles sacos de areia, tudo empilhado assim, botam às vezes arame farpado por cima, cavam às vezes uma vala assim, e todo mundo fica escondido ali, os soldados ficam ali por trás da trincheira se protegendo contra o ataque do inimigo, né? E ali eu vi aquelas mulheres todas ali atrás daquela trincheira, vestidas com elas não estavam com aquela roupa de soldado, elas estavam com aquele avental. Era muito interessante, estavam com aquele avental roxo. E aí eu lembrei, essa é a armadura, foi o que a irmã falou. Por isso que elas estão com avental, porque para entrar na guerra, não dá para entrar despreparado, sem a roupa apropriada. Então, para entrar na guerra tem que ter a armadura, né? O soldado militar, ele usa lá como é que é o nome? O colete, né? Usa o capacete, tem a arma. Esse pessoal da mídia, né? Esse nosso DJ aí é fora de série. Isso aí, a trincheira, né? É uma trincheira. Então, eu vi aquelas mulheres todas com aquele avental simbolizando, né, a armadura. Depois eu olhava e via na mão daquelas mulheres armamento pesado.
tipo fuzil, metralhadora, bazuca. Eu via várias com armas diferentes na mão. E elas atiravam muito. Elas atiravam para tudo quanto era lado, principalmente para frente. Mas tinha hora que elas tinham que virar a arma e atirar para o lado também. E aí eu olhei para ver para quem elas estavam atirando. Quando eu olhei para frente, eu via demônios enormes. Eles eram mais altos do que a altura aqui do nosso teto. E tinham o rosto totalmente deformado. É exatamente isso aí. E tinham o rosto deformado, parecendo que estava comido de bicho. Era uma figura monstruosa, horrível. E eles eram de vários tamanhos. Eles tinham uns maiores, outros menores. E eles vinham andando na nossa direção. E nós começávamos a atirar. E era interessante que naquela visão a gente não matava. A gente somente conseguia fazer eles recuarem. E eu ficava muito preocupada, porque havia alguns que conseguiam se desviar daqueles tiros. E esses, quando eles conseguiam se desviar dos tiros, aí vinha outra, tentava atirar. Era um desespero, porque eram muitos. E nós éramos só aquele pedaço ali da trincheira. Nós não éramos muitas. E a gente tinha que dar conta de uma quantidade imensa de inimigos que estavam vindo. E aí eu ficava pensando, o que vai ser? Eu olhava, aí nessa hora eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi anjos de Deus, mas eram tão grandes, eles eram tão enormes. Um deles, quando ele abriu as asas, o tamanho dele pegava toda a trincheira. Ele era... Só a asa dele cobria o tamanho todo da trincheira. E aí eu olhava, ele subia, ele vinha de cima assim. Aí eu fui acompanhando com o olhar e vendo para onde que ele estava indo. Quando eu olhava assim para trás, eu via nossos filhos, nossas famílias e a igreja. E aí eu via ele abrindo as asas, aquelas asas imensas, e ele cobria toda a nossa família. Ele cobria os nossos filhos, ele cobria a igreja. Enquanto a gente estava ali pelejando, vinha esses anjos enormes. E aí a visão terminou. E a gente está passando aí por essa situação aqui no Largo do Tanque, né? Tudo isso que está acontecendo. E Deus ele mostra. Eu tenho orado a Deus para Deus revelar as coisas ocultas e escondidas. Porque o nosso Deus, ele não mudou. Ele não é só o Deus do passado. Né? Deus, ele dava visão, dava revelação. Ele falava através da boca dos profetas. E ele continua falando. Infelizmente, a gente está vivendo um dia que a carne está proliferando tanto, as obras da carne, que está cada vez mais escasso. A gente vê os verdadeiros profetas. Às vezes a gente vê as visões verdadeiras. E aí por isso, infelizmente, essa geração de agora está incrédula. E não está crendo mais da ação do Espírito Santo. Eles zombam, eles riem, acham graça. Eles acham que vocês são os inocentes. Vocês não sabem nada. Isso tudo é coisa do passado. Essa é a geração que a gente está pegando. Muita gente assim, incrédula com as coisas do poder de Deus. E nós que vivemos, sabemos que é real. Sabemos que não é um conto da carochinha. Só quem viveu, só quem experimentou a presença, a glória de Deus na sua vida, sabe. Mas isso está ficando escasso. Nos dias de hoje é assim, raro. Está se tornando raro. E é muito triste isso. Mas eu creio em Joel, no livro do profeta Joel, que diz: nos últimos dias derramarei sobre o meu povo, sobre toda a carne, meu espírito. Vossos velhos, vossas filhas vão profetizar.
Joel vai se cumprir, vai dar continuidade. Parte dele se cumpriu lá no Pentecoste. E alguns acham que aquilo lá no Pentecoste foi ali e pronto. Mas quem já experimentou, como a gente canta, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer viver. Quem já experimentou nos dias de hoje o mover e a ação do Espírito Santo sabe que o que foi profetizado lá de Joel não foi só para os dias de lá dos apóstolos, não. Foi para os dias de hoje também. Mas só aqueles que crerem receberão. Só aqueles que crerem. Só aqueles que crerem vão receber. Porque tudo no Evangelho, tudo na obra de Deus é pela fé, queridos. É pela fé. Se não tem fé, não adianta. Não vai receber nada, não vai ver nada. Não vai continuar desse jeito. E abre o teu olho para você não ficar por aqui. Porque eu tenho pedido muito a Deus, mas Senhor, eu quero fazer parte desse grande avivamento. Eu quero fazer parte, porque eu creio. Eu creio. Muita gente não crê, mas eu creio. E eu estou orando a Deus para fazer parte desse último derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Porque depois que vier esse grande avivamento, que eu creio que já está às portas, o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Mas Ele vai vir arrebatar uma igreja vitoriosa, uma igreja militante, uma igreja cheia do Espírito. Não o que a gente está vendo aí, não. Porque se Jesus viesse agora, do jeito que está, pouquíssimos subiriam. Pouquíssimos. Então a gente tem que estar atento àquilo que o Espírito diz à igreja. Amém. Seja obediente. Não dê vazão à sua carne. O Espírito Santo sempre vai te alertar quando você comete alguma coisa errada. É diferente. Aquele que tem o Espírito Santo fala, o Espírito Santo inquieta, o Espírito Santo mostra para você: olha, não faz isso, não comete isso, não fala isso, não vai ali, não faz amizade com aquela pessoa, se afasta, se consagra, vai para a igreja, vai para o culto, vai para a consagração, obedece. É melhor obedecer do que sacrificar depois. É melhor. E eu estou tratando de obedecer. Eu estou tratando de crucificar minha carne. Sabe, amados, eu quero viver tudo que Deus planejou para eu viver nessa terra. Você sabe que você pode impedir os planos de Deus na sua vida? Tem gente que fala: não, aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir na minha vida. Opa, cuidado, hein? Porque não é assim não. Não é assim não. Há coisas que Deus prometeu e que, independente de crermos ou não crermos, vai se cumprir. O arrebatamento é uma delas. Jesus falou que vai voltar. Crendo você ou não, Ele vai voltar. Vai voltar. Na Bíblia está dizendo que o anticristo virá e reinará durante 7 anos aí na terra. Querendo você ou não, acreditando você ou não, isso vai acontecer, está escrito, vai acontecer. Agora, o que diz respeito à nossa vida, depende de nós. Se Deus falou com você: olha, minha serva, eu vou te usar na palavra, e você não lê a Bíblia, e você não se consagra, e você não ora, não busca, não vai acontecer nada. Você está pensando que a palavra vai se cumprir na tua vida? Não vai mesmo. Se você continuar dando ocasião à sua carne, desobedecendo tudo que a palavra de Deus fala, você não faz, você acha que a promessa vai se cumprir na sua vida, na sua família? Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Porque Deus é muito fiel às suas leis. Deus estabeleceu leis. E se a gente descumpre as leis de Deus, acabou. Ele é justo, como a irmã estava falando aqui. Ele é justo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que estar muito atento. Por isso que a Bíblia fala: o caminho é estreito. Não é largo.
não é fácil. Andar com Jesus não é fácil não. Seguir a palavra não é fácil não. Mas é glorioso. E se a gente der a ação, deixar o Espírito Santo agir, ele nos capacita. Deus não pediu pra gente algo que a gente não tem condição de fazer, gente. Deus não é tolo. Deus nunca pediria pra gente fazer alguma coisa que a gente não tem capacidade, que a gente não tem condição de fazer. Deus não vai fazer isso. Deus não é burro não, gente. E o que ele pediu pra gente fazer, porque ele viu que a gente tem condição de fazer. Os discípulos estão aí, os apóstolos estão aí que fizeram. Eles conseguiram, por que a gente não pode conseguir? Por que a gente não pode morrer para a nossa carne? Por que a gente não pode se submeter à vontade de Deus? Deus conta conosco, Nova Esperança, para fazer a diferença nesse bairro, nessa comunidade aqui. Deus conta conosco. A minha oração junto com a sua oração pode mudar o quadro, pode mudar essa situação. Mas se nós negligenciarmos a nossa vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, se nós ficarmos andando segundo a nossa carne, a nossa vontade, o nosso pensamento, cuidado. A Bíblia diz, não te estribes no teu próprio conhecimento, ou seja, não te apoie no teu próprio conhecimento. Cuidado com o seu intelecto. A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão mais apoiadas na sua mente, na sua sabedoria, no seu entendimento, do que na palavra, nas promessas de Deus, na ação de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O entendimento, o intelecto é uma coisa muito importante, muito boa. Mas cuidado para você não se apoiar e confiar na sua própria sabedoria. A sabedoria de Salomão recebeu sabedoria. Foi uma bênção até que ele deu brecha. Não pense que o fato de você ser um servo de Deus, que aceitou a Jesus, que tem a presença do Espírito Santo na sua vida, que te livra de você errar, de você fazer escolhas erradas. Porque se livrasse, a gente não via todas aquelas histórias na Bíblia lá de coisa que deu errado. Então nós estamos sujeitos a falhar. Cuidado! Examine-se um homem. A gente tem que estar se examinando constantemente. A gente tem que estar se olhando o tempo todo. Eu estava ouvindo aqui a escola bíblica com a Lúcia, eu estava aqui, meu Deus, quantas coisas ela falou, exatamente coisas que Deus já havia falado comigo durante a semana. A gente precisa estar orando, pedindo a Deus para mostrar, Senhor, mostra as coisas que estão erradas na minha vida, para eu consertar, para trabalhar. Senhor, expurga-me, né? O salmista falou, expurga-me daqueles pecados que foram ocultos, que estão lá escondidos, para que eu possa me humilhar e pedir perdão. Porque, amados, o nosso pecado, aqui vai uma coisa importante, o nosso pecado só é cancelado quando há arrependimento. Amém. Se não houver arrependimento, está lá, não foi cancelado, não foi lavado nem limpo. E aí a sujeira só vai aumentando. Cuidado com isso. E isso é bíblico, então eu não anotei aqui o versículo, mas tem um versículo que fala, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Vai lá, mídia. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Se não houver arrependimento, não houver conversão da sua atitude, do seu posicionamento errado, não é cancelado o pecado. Remorso levou à morte. Judas teve remorso. E o remorso não mudou a situação. O remorso fez com que ele se matasse. Arrependei-vos, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Só vai ser cancelado, lavado, limpo, se houver arrependimento. Se humilhar na presença de Deus, pedir perdão e se converter daquele mau caminho para o caminho certo. É forte. A gente não pode passar o olho na Bíblia assim, ó, e não ver, né, as verdades profundas que está escrito aqui. Então, queridos, o Espírito Santo, da mesma forma que veio sobre Maria, quer vir sobre nós. Amém.
nos enchendo da sua glória, do seu poder, para fazermos a diferença na comunidade, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer, na internet, aonde quer que nós estejamos, nós venhamos a fazer a diferença. E só pelo Espírito Santo. Não é na nossa própria força, não é no nosso próprio braço, não é na nossa própria sabedoria. É pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Continue orando, continue clamando, continue consagrando a sua vida a Deus. Não pare, não recue, não desista, não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Eu oro todos os dias, Senhor, não deixa eu desanimar, porque a gente vê tanta coisa e o intuito do diabo é querer desanimar a gente, é querer nos parar. E eu sempre, todos os dias eu oro, não deixa eu não quero vacilar, Pai. Não deixa eu desanimar, não deixa eu olhar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, porque se eu ficar olhando para o homem, eu vou cair. Eu não posso. Eu tenho que, meus olhos têm que estar focados em Cristo. Em Cristo. Ele que é o centro de todas as coisas. E dá vazão ao Espírito Santo. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Mais tarde eu espero em Deus que você possa estar na casa do Senhor. Para estarmos aqui adorando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo nascimento de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Te damos glória, te damos honra, te damos adoração, Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã que podemos estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, por esse local que temos para Te cultuar. Obrigado porque a Tua palavra continua fluindo, Senhor, no púlpito dessa igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu continua abrindo os nossos olhos e mostrando o mundo espiritual para não sermos enganados. Mas, Senhor, Tu és o Deus que revela, Tu és o Deus que mostra, Tu és o Deus que, ó Deus amado, fala de muitas maneiras e de muitas formas, Senhor. Ó Deus amado, sentimos o Teu amor, Pai, para com essa igreja, Senhor. Ó Deus, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha operar, Senhor, na vida da Tua igreja aqui no Largo do Tanque, Senhor. No nome de Jesus, caia por terra toda investida das trevas, caia por terra todo espírito contrário. Nós amarramos e ordenamos que vá embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, estenda as Tuas mãos, Senhor, ó Deus, sobre a comunidade do Renascer e adjacência, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo, Senhor, ó Deus, sobre esse bairro, sobre Jacarepaguá, há poder no nome de Jesus, Senhor. Detém, Senhor, comando vermelho, milícia, detém pelo poder que é no nome de Jesus, espírito de crueldade, de criminalidade, de violência, do tráfico, sai do nosso meio em nome de Jesus, sai do Rio de Janeiro em nome de Jesus. Nós declaramos como igreja, o Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus no Rio vai ser levantada, vai reagir em nome de Jesus, vai ser avivada e cheia do Espírito, cheia da autoridade de Deus, em nome do Senhor Jesus. E essas forças espirituais da maldade serão detidas, estão detidas agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Senhor, envia, ó Deus, os Teus anjos, Senhor, espalhe os Teus anjos, Senhor, por todo esse bairro, Senhor, e ó Deus, nos ajuda, Senhor, nessa batalha, como o Senhor mostrou naquela visão, Senhor. Envia os Teus anjos, Senhor, para guardar os nossos, guardar nossas famílias, guardar a Tua igreja, guardar a nossa saída e a nossa entrada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ajusta a nossa armadura espiritual, Pai, em nome do Senhor Jesus, que saiamos daqui fortalecidos, renovados, restaurados, curados, Senhor, ó Deus, com a nossa mente renovada, Pai, não dando lugar ao diabo, mas dando lugar ao Teu Espírito para agir e operar transformação e mudança na nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Leva o Teu povo debaixo da cobertura do Teu sangue, Senhor. Guarda-nos, Senhor, que possamos chegar em paz e segurança, Senhor, em nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.